Olá pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde e boa noite, né, pessoal? Graças a Deus a gente mais um dia aqui para a gente continuar o nosso processo, né, pessoal? Da consciência, porque é um processo, tá? E nesse processo a gente vai melhorando, a espiritualidade vai trazendo informações, tá? Que não estão aí no contexto que a gente vive aqui. Por quê? Porque teve muita gente que esconderam, queimaram conhecimento, tá? Para a gente não visualizar isso, ler, né? Para a gente não codificar isso na nossa consciência. Então, mas existe um espírito, tá? E é nisso que eu acredito, tá? Que está guiando essa nossa espiritualidade, guiando a gente para o bem, para as coisas corretas que a gente tem que se comportar aqui. Porque toda a escritura que é escrita, tá, pessoal? A Bíblia, né, como muitos conhecem aí, ela é uma mensagem para a nossa consciência. É uma codificação da nossa consciência para fazer com que a gente mude. Porque o que é que Deus quer mudar? Quer mudar a sua consciência. Porque ele mudando a sua consciência, sua consciência estando dirigindo um corpo, né? Você vai saber como dirigir esse corpo. É igual o motorista dirigir o carro, ele tem que ter um manual. Existem regras de trânsito, existe, sabe que a gente tem que olhar. A gente não, isso aqui, entende? A gente tem que olhar tudo isso, tá, pessoal? São leis, né? As leis espirituais, tá? Que é da nossa consciência. E Deus vai estar guiando, tá, pessoal? Mesmo que se a gente falhar em alguma dessas leis, tá, pessoal? A gente não pode nos condenar, porque existe um Deus que vai a uma consciência maior, que a gente conhece como Deus que vai nos retribuir cada coisa que a gente fazer aqui, pessoal, tá? A gente não pode se condenar, tá? Porque quando a gente faz isso, a gente vira um juiz da gente e a gente vira juiz até dos outros, tá, pessoal? É por isso que eu aqui venho falando isso, tá? Então, a gente tá nesse processo e tá crescendo, tá, pessoal? E quanto mais você cresce, tá? Consciência melhor, você melhora a frequência, vai melhorar o comportamento. Por isso que se você está nesse processo da consciência, não resista ao trabalhar. Então vai ter informações, coisas que vai vir, que às vezes você vai dizer, não, isso não é, como é que se diz? Isso não é certo. Por quê? Porque às vezes tem alguma ainda crenças religiosas, tem coisas ali, então precisa ser trabalhado, tirado isso. E às vezes aqui, às vezes Deus está me usando, então quem vai pagar o pato aqui sou eu, tá? Que a maioria de vocês fica com raiva de querer meter uma pedra na minha cabeça. por, por ouvir isso, tá, pessoal? Mas eu entendo, tá, pessoal? Se você tem esse sentimento, essas coisas, tá? Mas como é que se diz? Com o passar do tempo, vai melhorando, tá? A gente precisa melhorar, pessoal. Nosso olhar, a gente tem que ter uma visão mais holística, olhando todos os detalhes, tá? Para a gente entender. A gente, porque a gente tá aqui, como é que se diz, pessoal? Despertando, né? De um sono aqui, de uma ilusão, tá? Mas o que é que a gente tem que cuidar? É o que Paulo falou. Por isso eu procuro, né? Conservar minha consciência diante de Deus e diante dos homens. Então é isso que a gente tem que fazer. Conservar essa consciência, tá? Ela é importante, é ela que está dirigindo todas as coisas, tá? Tanto diante dos homens como diante de Deus. Então, a gente precisa melhorar, tá, pessoal?
A gente esqueceu quem é a gente tá aqui mesmo. Então tá tudo certo, tá, pessoal? Se a gente errar, tá? Tem um Deus que vai nos julgar, vai nos guiar nessa jornada aqui da nossa consciência, tá? Então, é isso, tá, pessoal? Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque uma das distrações, né, é isso também. É você não entender essa situação do que você está fazendo aqui. Então você está distraído. Né? Você viu que ele disse que a gente precisa ter uma média, né? Ontem a gente estudou sobre isso. Uma média aonde a gente, esse conhecimento, a gente fica numa média, numa frequência, né? Um conhecimento o qual a gente não entra na distração. Se a gente está abaixo dessa média, a gente está na distração, pessoal. A gente não percebe as coisas. Rapaz, que complicado a gente foi se meter. Aonde a gente foi se meter aqui, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Faz parte do nosso processo e a gente vai aprendendo, evoluindo com essas dificuldades, com essas coisas, a gente vai aprendendo. É a nossa evolução, a nossa expansão da consciência. Se errar, pessoal, tá? Se errar, tá tudo certo, não tem problema, tá? A gente reconhece, tá? E volta para a frequência, para a gente estar bem, tá? Você viu que eu falei aí um vídeo antes desse né, da distração, falei sobre a influência. Então a gente vai ter que olhar qual é o tipo de pessoas que estão influenciando a gente, o ambiente. A gente tem que olhar o ambiente que ele deve estar trazendo frequência baixa, então a gente fica irritado. Você vê que está fazendo um mormaço, um calor, pessoal. Principalmente à noite, se a gente não dorme direito, então a gente fica irritado, então isso mexe com as nossas frequências. Então a gente precisa cuidar disso, a influência. Qual é a pessoa que eu estou ouvindo? Será que eu estou ouvindo pessoas para o mal? A gente tem que analisar tudo isso, pessoal. Porque a gente recebe influência e isso pode mexer com o nosso emocional. Aí tem frequência do ambiente, tá? Pesado, então influencia. Aí vem o clima, então começa a mexer nas nossas frequências, né, do nosso corpo e vai atingindo a nossa consciência, a nossa alma, tá, pessoal? Então, o que é que a gente precisa fazer? Cuidar disso tudo, tá, pessoal? Agora, nossa, agora eu tomei um banho agora de manhã aqui, tá? Então aqui o ventilador aqui frescadinho, chega deu um cochilo aqui na hora que eu tava meditando. Você tava meditando ou tava cochilando? Não, mas porque tava tão gostoso, tá, pessoal? E a gente aí relaxa e isso é bom também, tá? Quando a gente tá se sentindo bem assim, pessoal, tá? A gente transmite essa frequência para outra pessoa. Quando a gente tá o calor, tá irritado, o ambiente tá pesado, pessoas discutindo, tá? Então a casa numa frequência baixa. Então isso tudo vai influenciar a gente até agir de forma, sabe, fora do que a espiritualidade quer que a gente haja, com a frequência boa, transmita, porque a gente também está influenciando, tá, pessoal? Então, por palavra, por várias coisas, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente depois pode se arrepender da situação. É isso, eu espero que se arrependa, né? Não tenha orgulho nem nada e a gente continue, tá, pessoal? É isso, faz parte do jogo. Às vezes a gente tem momentos bons e momentos ruins aqui. É isso, tá? Tá certo, pessoal? Porque isso, né? A gente tá falando do tema.
sobre o que é a distração espiritual, tá? Para a gente não se distrair, né, pessoal? Essa distração espiritual, ela começa a afetar nossa percepção, né? Percepção da realidade. Então, é isso que o inimigo quer, tá, pessoal? Ele quer que a gente perca totalmente como é que se diz? A percepção da realidade, tá? Por isso que ele cria mentira, inventa coisas, tá? Para a gente entrar nessa distração, porque quando você está entrando nisso, uma coisa que não é verdade, você começa a entrar nessa distração, tá? Por isso que a maioria, né, que estão no meu canal, ele percebe as pessoas que estão falando, mesmo que falando da escritura, que estão falando de um modo espiritual e aquele que está falando de um modo carnal. As pessoas espirituais do meu canal, ela percebe isso. Então, porque o espírito você evoluiu, então você percebe. Por que ele está fazendo você perceber? Para que você não entre na distração. Entende? Para que você não entre nessa distração aí, né? Gospel, evangélica, essa distração que foi criada aí pela matriz religiosa. Tá? E eu sinto muitas vezes, tem até pessoas, tá, pessoal, que eu fico olhando assim, e às vezes até é esforçada, tá estudando, a pessoa ela tá procurando a verdade, tá, pessoal? Mas ainda não despertou a consciência. Então, é essas pessoas que eu quero despertar a consciência. Porque uma pessoa dessa despertando, ela sabendo a mensagem do Espírito, nossa, pessoal, essa pessoa vai ajudar bastante o trabalho espiritual, tá? Porque ela já tem o conhecimento da letra, ela estuda, é uma pessoa que se dá, mas ela não tem o espírito. É o que falta. É o que eu estou querendo passar aqui para vocês. O espírito da coisa. Você vê que eu uso mesmo, né? Por isso que teve muitas pessoas repararam isso. Nossa, irmão Samuel, você lê a mesma passagem lá que o pregador está lendo, mas é diferente. O que é essa diferença? É o espírito, é a maneira como espiritual que eu estou passando a coisa. Entende, pessoal? Então, a gente precisa entrar nessa frequência, tá? Para a gente não ficar distraído, né, pessoal? Aí é o nosso tema que a gente está falando, né? A gente já vai para a quarta parte, a gente falou a terceira aí. Eu quero agradecer imensamente, tá? Eu entrei no meu canal agora, tá, pessoal? Para eu ver aqui a situação de que o tema e qual capítulo a gente estava. Eu vi lá. Nossa, vocês me deram uma audiência muito grande, tá, pessoal? Só de ontem para hoje. Então, isso quer dizer que vocês estão procurando isso. A música que eu gravei aí ontem também, nossa, já vai para 1000 visualizações aí. Obrigado, tá, pessoal? Isso, vocês estão vendo que estão ajudando você. Tanto a música que eu canto aqui, a frequência, né, que eu canto a música, como os ensinamentos aqui, as mensagens que eu tenho trazido aqui. Espero que lhe ajude, tá, pessoal? Se não lhe ajudar, aí você tem que procurar outra pessoa que possa lhe ajudar, tá? De acordo com o nível da sua consciência, tá, pessoal? Tá bom, pessoal? Então vamos lá para o nosso tema que a gente começou ontem, falou a primeira, segunda e a terceira. A gente vai para a quarta parte agora, tá, pessoal? Desse tema aqui que é a distração espiritual.
tá? A gente não pode ficar distraído, tá, pessoal? E porque não podemos perder o foco em Deus. Então, quando a gente entra na distração, a gente perde o foco em Deus, né? E a gente não pode, tá, pessoal? Porque o foco em Deus, a gente com foco em Deus, a gente tem fé, a gente tem esperança, né? A gente vai se conectar à fonte, vai receber todas as informações que a gente precisa. Entende, pessoal? A gente precisa entender isso. Mas o que é que a gente viu aí na primeira, segunda e terceira parte? O que é essa distração? Ele fala: a distração espiritual é qualquer coisa. Então, qualquer coisa, pessoal, que desvia a sua atenção, então, a atenção da consciência e o foco das coisas de Deus e da sua espiritualidade, nos afastando do nosso propósito de vida. Então, é isso que o inimigo quer, tá? Por isso que a distração, ele vem com a distração para tirar você do foco das coisas de Deus, da sua espiritualidade, afastar você do seu propósito. É isso que ele quer, pessoal. Entende? Aí ele fala, e da conexão com o Criador. É isso, que a gente perca a criação. Entre em outra frequência, se irrite, tal, comece a colocar coisa no coração. Então, ele tá trabalhando aí, pessoal, para que essas pessoas não sejam livres para se conectar ao Criador. Ele fala como uso excessivo de tecnologia, preocupação do dia a dia, influências mundanas, então pode fazer, tá? Ou a falta de vigilância, resultando em um coração dividido, então pouca fé e sonolência espiritual. Então, você cai aí, tá dormindo, né? Porque quanto mais você abaixa a frequência, mais você entra no sono. Você entra no sono da ilusão dessa realidade. Então você vai ser distraído aí. É por isso que a gente está trabalhando, melhorando as frequências, melhorando o comportamento, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente, para a gente ir evoluindo, pessoal, para a gente sair dessa sonolência aí. A gente está no processo de despertar para a gente ir galgando o entendimento. Então, e esse entendimento vem do próprio Criador. Toda a verdade, todas as coisas que a gente precisa está dentro de nós. Mas a gente está procurando fora, está olhando as coisas, está querendo, porque a gente foi acostumado a isso, pessoal. Então eu tenho que quebrar isso, eu tenho que dizer a verdade. Se alguns espiritualistas não falam, eu tenho que vir aqui falar, tá? Pelo menos vem aqui falar, porque se ele às vezes não vai falar isso porque é de interesse, né? Ou às vezes ele vai falar se você comprar o curso, pagar ele, alguma coisa, tá? Porque é assim, pessoal, é assim que acontece na nossa realidade. A gente não pode esconder essas coisas, tá? Principalmente aquela informação que a gente recebe do Criador. Aí ele fala, então, divide o coração e deixa você sonolento espiritual, impedindo o crescimento da sua consciência. Então, é isso que vai acontecer. E a vivência das bênçãos divinas. Então, é isso que pode acontecer, tá, pessoal? Por isso que sempre querendo entrar numa frequência boa, tá, pessoal? Algumas pessoas ainda não entendem, outras entendem, outras têm dificuldade por causa das coisas que ela está aqui nessa realidade, ela está presenciando. Então, Deus sabe da sua dificuldade, Ele vai lhe ajudar, tá? Peça ajuda a Ele, peça ajuda às pessoas espirituais, tá? Vai ajudar você na sua dificuldade.
para você caminhar livremente, tá? Uma consciência e tomando consciência. E vai crescendo a responsabilidade, tá? Tá, pessoal? Quando a gente cresce a consciência, tá? Aí foi isso que a gente viu na primeira, segunda, terceira parte, né? E agora a gente vai para quarta parte. A gente parou aqui que ele fala assim, é uma luta de mentalidade. Por isso precisamos avaliar nosso pensamento para podermos lutar e vencer essa frequência da distração. Então, pessoal, é isso que a gente precisa, tá? Porque é uma luta mental de problemas, como é que se diz? Mental que a nossa... É colocado no nosso campo mental várias coisas, né? Principalmente a gente aqui, tá? Que foi manipulado, né? Mentalmente, emocionalmente. Aí. Muitas pessoas estão assim, manipulados, sendo manipulados pela Matrix. Então, você tem que avaliar para você não cair na frequência da distração. Você precisa avaliar o seu pensamento, porque ele conduz a sua consciência. O que é que você está pensando? Cada coisa que você pensa produz uma frequência, um comportamento, uma energia, o qual você vai transmitir para o ambiente, vai transmitir para as outras pessoas. Não tem o que fazer, pessoal. Por isso que a gente precisa melhorar. Então, a melhora é na gente. Quando a gente melhora, a gente vai melhorar. Eu aqui, ó, pessoal, a minha casa aqui, você via, tá? Os meus vídeos antigos tá aí. Vocês via como minhas famílias se comportavam. Tá melhorando, pessoal. O que é isso? Porque eu estou emanando aqui essa frequência. No começo mesmo eu ficava meio irritado com isso. Isso atrapalhava, tirava a minha atenção. Mas eu fui começando a evoluir, fui começando a entrar em uma boa frequência. Então, às vezes acontece aí e eu já não me movo mais. Eu já entendo já a situação. É isso. Tá? Meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui nessa realidade? Então, a gente veio fazer o nosso propósito, tá, pessoal? Aí ele fala, quarta parte, né, pessoal? Ele fala, por isso a distração é onde o inimigo trabalha na vida da pessoa, distraindo a nossa consciência. Então, é na distração, então é na frequência da distração que o inimigo trabalha, tá? Então, pessoas que estão dormindo sonolento espiritualmente, eles estão na distração. E o que é que a Matrix quer fazer? Ele vai fazer de tudo para que essa distração mantenha você nessa frequência. Por que que ele quer manter? Para você não despertar a consciência. Deu para entender, pessoal? Esse é o jogo, tá? Esse é o jogo que a gente estamos sendo jogado. Se você não entende esse jogo, você fica caindo toda hora na frequência de dualidade, né? Se envolvendo com as coisas aqui. Então você não separa as coisas que essas coisas precisa acontecer, tá? Você começa a entrar na dualidade, começa a fazer julgamento das coisas que acontecem aqui. Por quê? Porque é a distração, pessoal. Por isso que a gente precisa analisar qual é a frequência que a gente está, o que é que está nos influenciando, o que é que está no... Para a gente, o que é que a gente está vibrando, né? A nossa alma. A gente precisa olhar isso. Por quê? Para a gente ir evoluindo, crescendo
Porque quando a gente vai crescendo, a gente vai se livrando da matrix, dessas coisas. Do apego, de muitas coisas, tá? Que a gente precisa trabalhar. E estamos nesse processo, tá, pessoal? Não se culpe, a gente está nesse processo. Estamos aprendendo, tá? A gente erra, tá? A gente, né, vai acertando, algumas a gente vai errando, porque a gente está recebendo informação espiritual, tá? Não compre essas informações aí passada, comprada. Você tem que ver além do espírito, o que é que está passando. Entende, pessoal? Então, ele fala que é aí que o inimigo trabalha, na distração, né, na vida da pessoa, distraindo a nossa consciência. Então, então vai procurar uma distração para vocês, porque vocês precisam de uma distração. Então, o que é que eles fazem? Então, para você não entender quem é você, o que você veio fazer aqui, não desperte. Ele não quer isso, pessoal. Por isso que ele não gosta daquelas pessoas que estão falando sobre isso, sobre despertar da consciência, tá? Principalmente com essa visão espiritual, ele não gosta, porque essa pessoa despertar, ela se torna um agente também para despertar as outras pessoas, tá? Então, aí ele fala, assim a vitória é alcançada quando entramos em um estado de consciência de alerta e vigilância, no qual somos libertos dessas distrações. Então, ele fala aqui, né, pessoal? A nossa vitória para a gente alcançar é quando a gente entramos no estado de consciência de alerta e vigilância, que é esse estado que a gente está percebendo as coisas. Porque tem muitas coisas ainda que a gente não percebe, pessoal. Está nas entrelinhas, está escondido. Então, é o espírito que vai revelar para você. Quando você eleva a consciência. Porque ele não vai trazer uma informação se você não tem condição de perceber e entender as coisas. Entende, pessoal? Então, é isso que a gente precisa entender, tá? A gente está crescendo a consciência para isso, para as coisas sendo reveladas. Então, hoje eu recebo algumas coisas que vêm espiritual, tá, pessoal? Que antes eu não recebia, eu tava inocente, sabe de nada inocente, tá? Eu tava inocente, né? Mas Deus foi, ao momento que eu fui me dedicando, eu fui me trabalhando a minha frequência, melhorando o comportamento comigo mesmo, com as pessoas. Então, o próprio Deus foi confiando essas coisas. É o que o Cristo fala lá. É isso que Deus vai confiar a obra dele a você. Porque ele viu qualidades, né, pessoal? Ele viu em você que você é uma pessoa sincera, é uma pessoa honesta. E isso aconteceu com muitas pessoas, muitos líderes, tá, pessoal? Se desviaram, tá? Da honestidade, da simplicidade. Então, aí a espiritualidade não trouxe mais informações espirituais. Cortou a fonte. Então, ele quebrou a ligação. Quando você quebra a ligação com a sua experiência, então é isso que acontece. Você não recebe mais informação. Além das escritas, além do que está escrito. Então, quando vai ler as escrituras, vai pegar aquela leitura como algo literalmente, algo, sabe? Então, você não tem um olhar por detrás, uma visão espiritual. Esse é o problema, tá? Então, isso acontece. E já aconteceu com muitas pessoas que desviaram da sua espiritualidade. Não foram sinceros com você, não foi sincero com o próximo. Então,
Deus não vai confiar coisas a vocês. Então, só vai confiar coisas a você quando Deus vê que você tem humildade e sinceridade, está trabalhando honestamente, tá? Não para enganar o povo, não para enganar as pessoas. Então, Deus tudo avalia isso, tá, pessoal? Por isso que tem informações aqui que os outros não estão trazendo. Por quê? Ó, meu neto aqui, ó. Ó, tá aqui, aí lá, pessoal. Ó, a carinha dele, ó. Tá se divertindo, ó. Vai lá, ó, vai lá pra rua, ó. Tá chamando lá, ó. Chamando a menina, vá. Vá brincar lá. Olha lá, ó, tá chamando. É isso, tá, pessoal? Então, a gente tem que entrar nesse estado de consciência. Por quê? Esse estado de consciência faz com que a gente se liberte das distrações dessa realidade aqui. A gente vá se libertando. Essa é a libertação verdadeira. Entende? É a libertação da verdadeira, que você se sente livre mesmo. Agora, você é livre, mas também não pode fazer todas as coisas. É como o apóstolo Paulo disse, né? Você é livre, mas não use essa liberdade para o mal, né? Use essa liberdade para amar um ao outro, amar o seu próximo, fazer o bem ao seu próximo. É isso que a gente tem que usar essa liberdade, essa consciência evoluída para ajudar os outros. É o que eu estou fazendo. Estou usando aqui a minha liberdade espiritual, né? Eu estou trazendo essa espiritualidade livre para ajudar vocês. E graças a Deus eu tenho ajudado aí pessoas, tá? Que têm me agradecido. Obrigado vocês também, tá? Vocês deram um voto de confiança. Vocês pararam para assistir meus vídeos. Então, isso melhoraram vocês, tá? Então ele diz, somos libertos dessas distrações. Aí ele fala, assim o objetivo das distrações espirituais são coisas que desvia sua mente a atenção das coisas do Espírito Santo de Deus. Então, é aquilo que desvia a gente do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, tá? Então, quer desviar a nossa atenção, a nossa frequência, a gente entrar em outra frequência para a gente não ser guiado por esse Espírito. Entende? E os evangélicos, né, cantam até a música, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo, mas parece que eles não deixam o Espírito Santo guiar as pessoas. Se desviaram. Teve alguns que entraram na frequência correta, a frequência de Cristo, mas depois se desviaram. Por causa de quê? Das distrações aqui. Por causa de dinheiro, fama, não foi isso que a gente viu lá na primeira parte? Dinheiro, fama, status. Desviou da espiritualidade. Então, se ele se desvia da própria espiritualidade, então ele não se torna uma fonte, uma atalaia da espiritualidade para ser usado pela espiritualidade. Ele não se torna mais uma fonte. Então, ele é como o Isaías fala, né? Ele é uma fonte que está secando, uma fonte que não jorra mais água da vida. Por isso que Cristo falou para aquela mulher, se você beber a água, a palavra verdadeiramente, tá? Você vai se tornar vai fluir rio de águas vivas do seu interior. Então você vai se tornar uma fonte da frequência elevada para as pessoas. Então você vai abençoar tanto a sua vida como a vida das outras pessoas. É isso que é se tornar um canal da espiritualidade. Entende, pessoal? É claro, né? Então, aí ele fala,
as coisas que desvia a mente, a atenção das coisas do Espírito Santo. Então, eles vão colocar coisas na sua mente. Ele quer desviar a sua mente, a sua atenção, para que você não preste atenção que o Espírito está trabalhando na sua vida. Você não se conecte a esse Espírito. É o trabalho deles, tá? E eu acho que na maioria ele está conseguindo. Algumas pessoas que ele não está conseguindo, porque estão despertando a consciência, tá? Mas essa pessoa precisa se cuidar. Quando ela desperta, ela precisa cuidar da frequência e cuidando da conexão dela para ela ir evoluindo. Porque ela pode desviar aí, tá? Porque o inimigo está trabalhando a distração. Não para, tá? Não para, não para, não. Não para, não, não para. Então o cidadão não para de querer tirar a gente da frequência. Aí ele fala, o mundo atual está repleto de distrações. Então, o mundo, você percebe aí o mundo que está cheio de distrações, pessoal? Ou não? Ou não tá, você não está distraído? Ou você está distraído e nem está percebendo que está distraído? Entende? Ó, meu neto pegando, tomando meu chá, ó. Ó para aqui, pessoal. Deixa eu tomar meu chá aqui. Vai lá, ó. Vai lá, a menina te chamando você ir pra rua. Você brincar. Você quer brincar ou não? Vai lá, vá. Sim, deixa isso aí. Vai chamar lá sua mãe. Esse aí dá choque. Vai dar choque, ó. Leva esse menino. Tá pegando em fio aqui para dar choque nele, ó. Você sabe o que é choque? Não sabe nem o que é choque, ó. Meu Deus, ó, mete o dedo, ó, pessoal. Vá lá. Vá pra lá, ó. Vá pra lá. Não! Eita, quer derrubar meu negócio, não? Leva esse menino lá que ele quer derrubar aqui meu celular, quer derrubar tudo, ó. Olha sua mãe aqui, ó. Olha lá, ó, vai pra rua. Vá. Vá pra rua. Vá. É isso, vá. Meu Deus, o menino aqui chegou quente, tá, irmão? Mexendo com o fio para tomar um choque, querendo derrubar. Ai, meu pai, não é fácil, tá? Mas é isso. Aí, o que é onde a gente tava? Ele disse que o mundo está cheio de repleto de distrações. Olha aí, ó. A criança aqui está servindo como uma distração para mim. Ai, pessoal, não é fácil, tá, pessoal? A gente não é fácil a gente ser espiritual aqui nessa realidade, mas é o nosso caminhar, tá? Precisamos ir com alegria, numa frequência, tá? Porque senão a gente não suporta essas coisas, tá? E pode perder a frequência, tá, pessoal? Mas é isso, então, ele fala, o mundo, o mundo atual está repleto de distrações de todos os tipos. É isso, todos os tipos, todos os gostos para você se distrair, tá? Tem no meio evangélico, no meio espírito, no meio católico, no meio da religiosidade, na sociedade. Então, tem todo tipo aí de distração para você. Tá? Espero que vocês não entrem nessas distrações. A gente que é espiritual, a gente está fugindo disso, tá? A nossa consciência está elevando para a gente e ficar além dessas coisas. Essas coisas não atingir a gente. Mas é isso, não é fácil, tá, pessoal? É um processo difícil, dia a dia a gente construindo uma melhora na nossa consciência, no nosso comportamento, na maneira que a gente está lidando aqui.
E tem cada consciência aqui perturbada, a gente encontra perturbação, tá, pessoal? Então, por isso que a gente não pode, tá? Quando a gente erra, a gente não se culpar, tá, pessoal? Por isso, tá? Porque isso acontece muito com aquele que é espiritual. E às vezes aí depois quando ele percebe que entrou na distração, né? Que errou, aí ele começa a ter aquele sentimento de culpa. Não, não entra aí que é uma frequência baixa. Tá tudo certo, você errou, tá tudo certo. É só voltar para a frequência, tá? Só voltar para a frequência correta. É normal, porque você não percebeu, você entrou numa fria e não percebeu, tá tudo certo, pessoal. Tá? Então, agora só é você voltar à frequência. Nossa, não percebi isso, tá? Então, é o momento que você não estava percebendo, caiu na situação, tá? É ainda mais incentivado por frequências aí desequilibradas, tá, pessoal? É por isso que a gente não pode levar tudo ao pé da letra, por causa disso. Porque senão a gente fica uma pessoa que não é maleável, tá, pessoal? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Vem aí uma consciência aí, uma pessoa mal aí, um cara aí quer atingir a minha família, quer fazer o mal. Aí eu tomo uma reação, chego e meto um negócio num cidadão desse, mato esse cidadão. Eu transgredi uma lei, pessoal, eu matei uma pessoa. E agora? Como é que vai ficar? Porque a gente está aqui no umbral, isso pode acontecer, pessoal. A gente pode ter uma reação que não está de acordo com o que Deus quer, com a espiritualidade. E agora? Como é que a gente faz? Entende? Por isso que a espiritualidade, ele olha a intencionalidade por detrás, tudo por detrás. Não é assim. Então, você próprio não pode julgar você. Você tem que esperar que é Deus, é o Senhor que vai lhe julgar. Entende? Pode acontecer isso, pessoal. Eu estou aqui no umbral. Pode entrar um louco aí, pode entrar uma pessoa, a consciência dessa pessoa aí, doidivana, pode chegar e causar mal a minha família. Aí eu vou ficar parado, deixar o cidadão causar mal à minha família? Entende? Então, por isso que a gente está pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo que livre do mal, livre dessas pessoas que não têm consciência ainda na nossa vida. É o que a gente pede, né? Por isso que Cristo fala: livrai-me do mal, né? Venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é assim que a gente ora? Então, que a gente livre desse mal, pessoal. Então, ele disse todo tipo de distrações. É evoluindo que podemos perceber a distração. Então, é você evoluir na sua consciência que você vai perceber as distrações. Senão você não vai nem perceber o engano. Hoje as pessoas do meu canal, ela percebe o engano, as coisas que estão acontecendo, que os outros líderes, outros pregadores falam que estão fora da espírita. Por que eles percebem? Por que antes não percebiam? Entende? Porque isso é a prova de que houve uma evolução na sua consciência, tá, pessoal? É isso. Houve uma evolução, tá? E a gente precisa, tá, evoluir para perceber as distrações, para a gente não ser distraído. Mas a Matrix, que nos acostumamos a uma ampla gama de estímulo externo que nos mantém desconectados da nossa espiritualidade.
Então, ele usa isso aí, tá, pessoal? Ele usa esses estímulos externos, porque ele sabe que tudo é energia, tá, pessoal? Energia e vibração. Então, ele aproveita, tá? Ele usa até pessoas consciência que não tem consciência, né? Não tem uma consciência evoluída. Essas pessoas estão, a consciência dessas, estão na mão desse inimigo aqui, que criou a Matrix. Então, as consciências estão presas. Então, eles são usados até para fazer com que traga distrações para a gente. É isso que ele quer manter o inimigo, tá? Ele não quer que quebre esse reino dele aí, esse reino aí do mal que ele fez aí, prendendo as consciência que veio de Deus. Porque ele não tem nada. Todas as consciências veio de Deus. E eles estão prendendo essas consciências. Esse é o jogo, pessoal. Esse é o jogo que a gente tem que perceber. Porque quer tirar a gente quer distrair a gente, quer tirar a gente da nossa espiritualidade. É como ele fala. Como é que se diz? Ele disse, evoluindo que percebemos as distrações. Mas a Matrix, então, isso engloba tudo aí, tá? Todos os setores, tá? Então, a Matrix, né? Que nos acostumamos a uma ampla gama. Então, você vê que ele nos colocou nesse estado de escravidão e as pessoas já estão até acostumadas, pessoal. Se querer mudar aí a maneira que as pessoas veem, as pessoas dão um pulo, ela começa a se agoniar. Então, por isso que até ele está trabalhando, tá? Trabalhando devagarzinho para tirar o dinheiro, trabalhando vocês para tirar os seus comportamentos que vocês levantavam a cedo e a trabalhar. Então, tem pessoas que não vai ter mais trabalho porque a tecnologia vai roubar o trabalho. Então, ele está indo devagar, ele está para não ter um colapso na pessoa. Ele sabe disso. Quando ele quiser ter um colapso, ele tira de vez. Olha aqui, pessoal, uma coisa que pode causar colapso é tirar a internet agora das pessoas. Olha quantas pessoas estão viciadas. Teve um dia que teve um apagão aí, teve pessoas até que queriam se matar e tudo, porque se não tiver internet, saiu quebrando tudo. Tá? As pessoas surtou, pessoal. Está presa. Então, essas consciências está presa a essa maneira que a Matrix colocou ela, tá? Para viver aqui. Então, ele disse acostumando em uma ampla gama de estímulo, então, externo. Então, todo esse estímulo que nos mantém desconectados da nossa espiritualidade. Então, quando você fica preso a esse estímulo externo, mantém você desconectado da espiritualidade. Olha, se arruma pra ir pro médico. É isso que... A minha tia. É isso que acontece, tá, pessoal? Olha aí, a menina... Olha aí como é que veio aqui, pessoal. Estou dizendo a você... A gente tá falando de um tema distração. Então, o que é que está acontecendo? Muitas coisas estão querendo distrair a gente, tá? Aí ele fala, nossa consciência é condicionada a desejar todo tipo de coisa mundana. Então, as consciências, tá, que estão aí presas ao estímulo da Matrix, então, elas estão condicionadas a desejar todo tipo de coisa mundana. Então, por que ele bota vocês para desejar essas coisas? Para fazer você ficar numa frequência baixa, para prender você. É isso. Tá? Aí ele condiciona...
Ela, ó, aí, ó, tem que agora atender ali a minha mãe que sofreu um acidente. E estão constantemente conectados à mundanidade. Então, pessoal, vamos parar aqui, tá? Vamos parar aqui que eu tenho que dar um socorro ali a pessoa ali, tá? É teimosa, tá, pessoal? Mas é isso, tá? Vamos parar aqui, quinta parte, eu vou marcar aqui, tá? E eu vou agora ver ali o que é que aconteceu, tá? Então, agradecer a você, a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir, tá? Até a próxima.